Bora lá, meu nobre. A parada é o seguinte. Então, se você assistiu a gravação da aula passada, a gente está trabalhando Assistir. um case real. Então, sobre aquele case real, eu vou disponibilizar as bases de dados para vocês e aí vocês vão começar a trabalhar com os indicadores. Então, lá dentro da plataforma, eu vou abrir uma área chamada projetos. Nessa área chamada projetos, vai ter aquela contextualização ali daquele projeto. Eu vou deixar as bases de dados e aí vocês vão começar a medir informações referentes aos processos. Por exemplo, no nosso aí, a BP, o Sírio, eles fazem o diagnóstico inicial, né, chamado de DDO. Lá, vocês vão fazer o diagnóstico de vocês com a base de dados do hospital. E vão precisar trabalhar com aquela informação. Ela não vai vir fácil, assim, ó, a média de permanência aqui. Não é tão fácil assim, vocês vão ter que trabalhar ela. É a vida como ela é, né? Sim. Então, cara, vocês vão ver lá a taxa de entrada dividido pela taxa de saída, aí vocês vão ir trabalhando. Então, hoje, o que que a gente vai fazer, cara? Hoje a gente trabalhamos com o módulo definir, né? Então, a gente aprendeu a estruturar o problema, e agora a gente vai aprender a medir. Cara, vai doer um pouco? Vai, porque hoje eu vou entrar em alguns cálculos que é necessário você saber. Entendeu, Uhum. Emerson e todo mundo aí que vai assistir a gravação? Não tem como escapar, pessoal. O que vocês precisam focar, o Minitab vai fazer para vocês, o Minitab e o Excel. Então, a gente precisa focar somente na análise. Maravilha? Então, bora lá, meu. Que hoje a aula vai ser do caramba, mano. Ó, já veio o Minitab logo de cara, mano. Ah, calma aí, deixa eu... Round one, fight! Beleza, deixa eu avançando aqui. Falamos do definir, falamos do cálculo, aqui é o estudo de caso. Falamos do QFD, falamos do VSM. Tá, aqui, ó. A gente chegou a falar um pouquinho do CIPOC? Não, né? Não, CIPOC não. Vou falar aqui brevemente, porque o CIPOC vocês já estão cansados aí de saber, mas tem gente que nunca ouviu falar, que está Ah, assistindo a isso é gravação. importante, com certeza. Então, Emerson, aí é o seguinte, cara. O Seis Sigma, ele tem um viés muito forte estatístico. Então, ele pega todo o problema e transforma em variáveis, né? E acaba se transformando em uma função, que nem hoje nós conversamos lá sobre o Nedox. Então, ó, y é função de x. O y, o que que é? É minha variável resposta, né? Então, é isso que o meu cliente avalia. É o resultado do meu processo. E o X são todos os fatores que têm uma influência significativa na minha variável resposta. Como assim, Daniel? Explica direito isso daí, cara. Processo transformando com matemática. Saca só, cara. Quando você pega um CIPOC, eu tenho os fornecedores aqui, os meus supply. Aqui eu tenho minhas entradas, meus inputs. Isso daqui, cara, olha que bacana. Ele é responsável por todas as minhas entradas, ou seja, os meus x's. Essas entradas são as fontes de variabilidade. E aqui, ó, se eu não faço um bom controle dessas variáveis aqui, o que que acontece? Eu tenho uma influência no meu processo. E as saídas, que são o Y, é a resposta. Então, se eu quero avaliar o CIPOC, não sei se você já tinha analisado sobre esse prisma, pensando em Six Sigma, fornecedores e entradas são os meus X's. E aqui, ó, esses fatores aqui, eles têm uma influência no meu processo, e esse processo aqui acaba gerando o Y, que é a minha saída. Bacana, hein?
E aqui é um CIPOC do pronto-socorro, ó. O jeito correto, cara, se eu quero transformar isso, é o seguinte. Eu tenho que começar pelo processo. Eu preciso entender o processo. Então, aqui é o pronto-socorro. Recepcionar paciente. Para fazer isso, quais são as entradas? Eu preciso de um computador, eu preciso de um sistema, carteirinha RG. Isso é um CIPOC. Por quê? Eu preciso monitorar essas variáveis. Às vezes, se o sistema ficar caindo, eu tenho que atacar essa variável aqui, ó. Entendeu? Então, eu preciso transformar isso numa equação matemática. E aí, quem fornece o computador e sistema? Aqui, o cara de TI. Entendeu? Então, o processo... Por que processo hoje, puta, é a chave? É muito fácil conseguir resultado. Fui mapear esses dias, um amigo meu me chamou para fazer uma consultoria no e-commerce. Ele falou, puta, Daniel, tá tendo ruptura de estoque, eu não sei comprar, tal. Cara, eu acho que eu dei um passo maior que a perna. Aí eu fui lá. Cara, simplesmente eu comecei a desenhar o processo. Entrada, saída. Aí eu comecei a ver que um monte de coisa não se comunicava. Aí que está acontecendo os problemas, entendeu? Então, pessoal, é simples. Vou ali no CIPOC, ó, triar paciente. O que que eu preciso? A ficha com os dados corretos do paciente. Sem isso, não há triagem. Se a ficha estiver errada, vai ter um problema na triagem. Aparelho de pressão, estetoscópio, glucosímetro, oxímetro de pulso e etc. Quem fornece isso? A minha recepção. E aí, o que que sai? Ficha preenchida adequada com sinais de anamnese. Quem é o cliente? Quem vai receber esse processo? É o médico. Se eu quero saber e avaliar se essa triagem está sendo eficiente ou não, eu tenho que perguntar para o triagista. É um erro muito nosso, cara, de processo, coletar a satisfação de quem está executando o processo. Quem está executando o processo, o cara que está triando, ele vai falar bosta do processo dele? Não, quem vai falar é o médico. Entendeu? Então, a gente tem que mudar esse mindset, né? Ah, o problema é no laboratório. Aí eu vou lá, mapeio, certo, estou mapeando o processo do laboratório. Mas quem são os clientes do laboratório? Esses Dani, caras que vão dar um feedback. interessante também colocar, eu também já fiz CIPOC, e você relacionar também com o VOC e o VOB, aí, que vai entrar diretamente no que você está falando aí. Isso, vai entrar diretamente, isso aí. Se eu pego Cara, aqui, tá ó, o bacana VOC, também. mando o Né? VOC aqui, ó, mano, Perfeito. lindo, cara. É esses caras aqui que vão ser o termômetro do processo. Perfeito. Entendeu? A ferramenta é simples, mas depende o prisma que você está olhando que você está olhando ela. e como você está conduzindo. Porque tem muita gente que fala, o CIPOC é uma merda, não sei o quê. Cara, depende como você está implementando. Se eu implemento dessa forma aqui e aplico o VOC aqui, do VOC eu faço um planinho de ação, defino indicadores, já era, meu. O resultado está garantido, entendeu? Então, relembrar é viver aí, né? Às vezes é um prisma. Então, aqui eu Não, fiz. bacana. Gostei muito desse prisma com o Six Sigma, que eu nunca Não é, tinha cara? olhado Aqui, por ó. essa... E faz todo sentido. São todos os X's. Aí, quando eu As começo a variáveis, equacionar, ó, tudo. Sim. X1, X2, X3, X4, o processo todo fica na sua mão, cara. Digo para você, se você colocar com o olhar o prisma do Six Sigma, ele fica até mais fácil de ser compreendido agora. Fica, não fica, cara? Não é assim aleatório. Ai, Ele não fica tão aleatório, é verdade, cara. não, porque a gente tem uma ideia assim, putz, meu, vou colocar o CIPOC. Ah, mas beleza, qual que é o objetivo? Não, o CIPOC, eu vou ver o macro processo. Não, legal, você vai ver todo o processo, né? Mas a essência do CIPOC no Seis Sigma é isso, meu, não é colocar qualquer dado aqui. Ó, se o aparelho de pressão estiver errado, vou impactar no meu processo de triagem. Então, cada processo tem suas entradas. E se ocorre um problema, está sendo em alguma dessas entradas aqui que eu vou precisar melhorar. E aí eu vou ter uma resposta do meu cliente final. O processo é lindo, né, Emerson? Fala aí, cara.
Sim, sim. E isso aí te ajuda bastante para você fazer depois o VSM, né? Você compreender melhor Sim, aí você faz um VSM, puta, cara, aí você estoura, entendeu? Você, complementa, né, o nível de formação, conhecimento. Porque o VSM, ele é muito enxuto, né? Ele não tem uma muito. visão muito abrangente, ele é muito dentro do processo. Mas com o CIPOC bem feito antes, você tem uma visão bem mais Nossa, abrangente. cara, tem. Aí você tem todo o processo, em cada Sim, etapa do sim. processo, você tem todas as suas entradas, e aí você, aquele tempo que não agrega valor, que o paciente fica esperando, é uma variável importante que eu preciso atacar ali, entendeu? Que aí, Sim. meu, aí fica tudo fazendo sentido. E aí, ô Emerson, para a gente mapear um processo, cara, eu separei aqui algumas perguntas chaves. Olha o Chaves aí, ó. Então vamos lá. Beleza, Kiko. Fala aí, Kiko. Aí aqui é o seguinte, cara. Todo processo, quais são os objetivos deste processo? Quem é o dono do processo? Quem são os clientes desse processo? Tudo isso daqui, algumas você já vai conseguir lá pelo CIPOC. Quais são as entradas do processo? CIPOC. Quais são as saídas esperadas para o processo? CIPOC. Quais são os requisitos específicos do cliente para esse processo, se aplicáveis? O VOC. Quais recursos necessários para a realização desse processo? Para minha rotina do PA acontecer hoje, baseado nessa demanda, quais são os recursos? Eu preciso de não sei quanto de AS, isso, aquilo, tal, quantos leitos. Cara, inicialmente, por exemplo, no nosso huddle lá, eu deveria levantar, que eu conheço a demanda, né? Porra, mano, a demanda não pode ser tão variável que eu não consiga medir. Então, eu tenho lá, por dia, chega em média 120 pacientes. Beleza, esses 120 pacientes é o quê? É 20% é cefaleia, isso, aquilo. Eu não consigo dimensionar a quantidade de recursos para essa demanda, se eu analisar meu histórico? Consigo, né? E aí eu jogo um fator de cagaço aqui, né? Eu pego o dia que teve maior demanda para deixar um estoque de segurança aí. Então, beleza. Aí, cara, como monitorar e medir os resultados desse processo? Então, são algumas perguntas chaves que a gente precisa ter o conhecimento dos processos, né? E aqui, ó, quebrei ainda um pouco mais, ó, a missão do processo, objetivos macro, a razão principal daquele processo. Sei lá, a triagem, qual que é a razão principal? É qualificar o paciente entre grave e não grave. Essa é a razão principal daquele processo. Então, aqui, quem é o dono do processo, né? Quem responde pelos resultados, quem presta contas à direção, quem analisa o processo e quem assegura as melhorias. Então, se eu faço um checklist, eu chego lá numa área, comecei a mapear. Quem analisa esse processo? É eu mesmo. Tá, você analisa, mas qual a análise crítica que você fez do processo? O que ocorre de errado aqui nesse processo? Aí ela vai falar nada. Quem É, assegura as melhorias? Entendeu, cara? Então, o trabalho com processos para começar a gerar resultado, você precisa fechar essas perguntas aqui, ó. Saídas do processo. Traduzem a satisfação em atender às necessidades dos clientes internos e externos? Representam os resultados esperados segundo a missão? Devem ser objetivo de análise crítica? Né? Proporcionam interação entre os processos? Então, cara, aqui são algumas perguntinhas que eu separei que se você faz um checklist, né? Aí você chega lá, agora vamos ver entradas do processo. Traduzem as necessidades dos clientes interno e externo? Devem expressar as necessidades que o cliente declara e que o processo deve atender. Então, aqui são algumas perguntinhas, os recursos daquele processo. Máquina, recurso de informática, instalação, infraestrutura, equipamento de logística, as competências que as pessoas precisam ter para executar aquele processo, se são treinadas, se possuem alguma certificação, se é enfermeiro, não sei o quê. Os procedimentos, né? Será que o procedimento operacional padrão, o POP, os protocolos lá, traduzem realmente o que precisa fazer? E quais são os indicadores?
Viu, cara? Um processo é um organismo vivo, cara. Então, ele tem entrada, ele tem saída, ele tem dono, ele tem missão, ele tem recurso, ele tem as competências, ele tem procedimento e tem indicador, Emerson. Perfeito. Caralho, o processo é foda, mano. Eu não sabia que tem tudo isso. Aí você fala pro cara, ô meu, o que é processo? Ah, é uma sequência de atividades para atender o requisito do cliente. Pô, beleza, é. Mas, para isso, para um processo acontecer adequadamente, cara, Um contexto aí. mapear tudo isso. Então, Emerson, o que a gente precisa acabar sendo um belt, um green belt, eu comecei assim, né, cara? Eu comecei lá, nunca tinha feito um curso de processos. Minha área é ciência de materiais. Trabalhava em laboratório. Aí consegui um emprego, você vai ser analista de processos. Aí me colocaram lá para mapear um processo. O que eu fiz, e na minha cabeça, processos era desenhar um fluxograma. Aí eu entendi. E o meu chefe também, o meu líder na época, não sabia o que era processos. E ele pedia para mapear todos os processos. Eu ficava escrevendo o fluxo o dia inteiro. Trabalhava com indicador? Psh, nem tinha. Meu, ela só documentação de processo, era só o fluxograma. Sabia quem era responsável? Não, não tinha nada disso. Que às vezes, o Emerson, você não está conseguindo resultado no seu processo, porque às vezes as pessoas que estão executando não têm as competências necessárias, né? E acaba impactando. O procedimento que foi descrito está errado. O protocolo que foi estabelecido, as pessoas não estão seguindo. Então é isso, cara. Então, aí, cara, tem 2 pontos aqui que eu queria conversar, que o Seis Sigma foca bastante nisso. Tem uma diferença, não querendo ser chato, mas eficácia e eficiência. Eu sou Tem... bom nisso, cara. Eu posso falar para você Pode, o meu conceito? pode, Então, pode, eu fala vou aí. falar para você, vou falar o meu conceito de eficiência e eficácia com algo que você conhece bem, tá? Bom, você conhece o incrível Hulk? Sim. Conhece o Batman? Uhum. Perfeito. Bom, eu sou o incrível Hulk, eu estou aqui, tem um prédio na minha frente e atrás do prédio tem uma vítima lá, tem a pessoa correndo perigo. Tá? O que o incrível Hulk faz? Quebra o prédio e vai com tudo. Derruba o prédio, mas ele salva a vítima? Não. Não, ele salva a vítima? O incrível Hulk salva. Salva. Mas ele foi eficaz? Foi. Foi. Mas foi eficiente? Não. Não, porque ele gerou muito quebrou muito, né? Quebrou o Quebrou prédio, tudo. gerou E o desperdício. Batman? O Batman foi eficiência, porque ele voa, né? Então, e ele quebrou alguma coisa? Não. Não. E salvou a vítima? Salvou. Então, essa é a diferença de eficiência e eficácia. Perfeito, ó, pessoal, o Gostou? Emerson aí, ó, deu um exemplo aí bacana para a gente não errar mais. É exatamente isso, pessoal. A eficácia, como o Emerson falou, se preocupa em apenas trazer o resultado, não se importando com os custos. Que nem um Hulk foi aí, pum, quebrou tudo, salvou a vítima. Ah, custo, meu, qualidade, pouco me importa, eu quero salvar. Agora, eficiência não, a eficiência já trabalha com esse propósito, né? Então, ó, pessoal, ela se preocupa com os recursos que estão sendo utilizados, né? Então, não adianta você atingir o resultado. Por exemplo, eu vejo, pessoal, muita gente ainda, eu não sei por quê, mas não quebrar esse paradigma. Para mim, faturamento é pura vaidade. Chega naquele programa lá, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A empresa, qual foi seu faturamento no ano? Ah, foi 1 milhão. Meu, mas qual foi o custo que ela teve? Se ela teve um custo de 1 milhão, meu, porra nenhuma, né, meu? Puta, a conta teve um ponto de equilíbrio, né? Mas faturamento é pura vaidade, porque eu não estou analisando o custo. A empresa, meu faturamento da minha empresa agora, eu coloco uma meta de faturamento.
Eu não entendo essas empresas, por que colocam meta de faturamento e não de lucro? Sabe por quê, Emerson? Faturamento é fácil chegar. Eles não querem dar um tiro no pé. Você chega lá no banco lá e fala, puta, mano, você viu a meta que o CEO colocou lá de faturamento? Puta, a gente precisa chegar em 2 bilhões. O banco chega, pau, a gente dá um jeito para chegar. Chegamos na meta. Aí eu já vi uma reunião corporativa que o cara chegou e bateu na mesa, gritou, falou assim, porra, eu só vejo vocês atingindo essa porra dessa meta, mas eu não vejo dinheiro nessa organização. Cadê o dinheiro? Porque faturamento Cadê é o vaidade. dinheiro? Meu, se Faturamento você tem, não mas se dinheiro que importa é com bom? custo, meu, você está Pois é. aumentando seu faturamento, só que você está gastando para caramba também, então você está sendo eficaz, né? Você está com metas eficazes, mas não está se preocupando com a eficiência. Então, o Seis Sigma, pessoal, ele foca na eficiência. É isso aí. Então, aqui tem um exemplo ó, que eu coloquei, ó, alguns indicadores. Quantidade de sucata, lucro por funcionário, inventário, custo da qualidade por vendas, horas de treinamento, tempo de máquina parada, tempo de reparo funcional, acidentes por hora de trabalho. Então, vamos separar aqui o que é eficácia e o que é eficiência. Ó, quantidade de sucata é um número absoluto, eficácia. Lucro por funcionário já é um indicador de eficiência. Né? Eu já estou fazendo um índice, uma taxa. Inventário Composto, é um valor absoluto. Agora, custo da qualidade por venda. Então, quando começa a entrar essa preposição por, é eficiência, né? Porque eu estou fazendo uma comparação do absoluto em relação a outro. Perfeito. Então, ó, tempo de reparo por funcionário, acidente por hora trabalhada. A partir do momento que eu coloco a preposição por, eu começo a avaliar a eficácia, porque eu estou comparando em relação a outra variável, né? O quanto, porque aí sim está correto, né? Porque, meu, beleza, o lucro é o faturamento menos o custo, né? Putz, aí beleza. Agora, cara, o mundo corporativo não tira a cabeça do. Tava vendo uma live agora da Cristiana Arcangelo, falando de uma startup que ela começou de 2 milhões lá de faturamento em 6 meses. Mas eu quero saber o lucro, mano. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de divulgar o lucro? Pô, faturamento, meu, e se a conta empatar? A pessoa tá morando na rua, mas tá com uma empresa faturando 2 milhões. Aí o risco é grande, né? Porque a qualquer momento ela pode ter mais custo do que faturamento. Deve ser mais bonito, né? Então, eu falo, meu, faturamento é vaidade. No dia que eu for CEO de uma organização, aí os caras falam assim, meu, qual que é a meta de faturamento? Não, opa, que meta de faturamento, cara? Qual que é a meta do meu lucro, né, cara? Quero Pô, mas saber o que... você já é CEO, pô. Você já é um CEO. Sou da Masterlean, né, mano? É isso Master aí. limpo. Aí, É pô. isso aí. Pô. E aí, meu cara, é o seguinte, só recapitulando aqui, ó, o VOC tem os canais reativos, que Perfeito. são informações mais fáceis de serem obtidas, tipo devoluções, reclamação de Papo. cliente, assistência, e os ativos, né, pesquisa, mercado, grupo de foco, tal, só para contextualizar aqui. E aí, ó, tem um ponto aqui importante que eu vou falar, é o seguinte, ó como o VOC é importante, cara. Eu tenho aqui, ó, entrega no prazo, índice de recoleta, redução de custo, redução de inventário, novos negócios, aumento da capacidade. Tudo isso são alguns indicadores. Quais estratégias vamos usar para sustentar esses processos aqui? Então, aqui eu tenho esses indicadores aqui, que são sustentados por esses processos aqui, ó. Internação, contas médicas, qualidade, recursos humanos. E aí eu identifico quais são os gestores, né? Como naquele mapa de processos, eu tenho aqui, ó,
pela voz do meu cliente lá, eu comecei a ver um CEO lá, que é o meu cliente interno, ele quer reduzir custo, quero reduzir glosa, quero novos negócios. Então, eu mapeei dentro da minha organização as necessidades do meu cliente. E aí, beleza. Quais estratégias vamos usar, né, para sustentar esses processos, para atingir esses objetivos? E aí eu vou atrás do dono do processo, aí eu começo a fazer todo aquele esquema. E aqui, ó, eu trouxe uma árvore aqui do Six Sigma, porque é o seguinte, existe o processo hospital. Dentro do processo hospital, eu tenho um monte de caixinha. Eu tenho o administrativo, aí eu tenho o processo do pronto-socorro. Dentro do processo do pronto-socorro, eu tenho um monte de processo dentro do pronto-socorro. Então, pessoal, o que eu acho bacana? Eu trabalhei no laboratório de análises clínicas. Dentro do processo de análises clínicas, o macro processo era o quê? Coletar a amostra biológica, processar a amostra biológica e liberar o resultado. Porém, para isso acontecer, existia um monte de laboratório aqui, urinálise, parasitologia, e aí dentro da urinálise existia um monte de processo. Aí o que eu fiz, pessoal, que eu achei muito bacana o trabalho lá? Eu mapeei aqui, ó, o macro processo, e aqui tinha um monte de processos. E aí eu fui montando essa árvore. E aí eu fui escrevendo o processo. Aí eu clicava aqui, direcionava lá para uma ficha técnica do processo, que são todas aquelas perguntas que eu falei para você. Então, eu sabia quem era o dono daquele processo, qual indicador era gerenciado, e ainda lá eu tinha colocado o FEMEA, né? Porque eu tinha mapeado todo o problema que acontece naquele processo. Se acontecer, qual é o plano de contingência? Cara, e aí a gente recebeu uma visita do ONA. Quando eu mostrei essa biblioteca de processos, os caras piraram. Falaram que nunca tinham visto isso. E eu nunca vi também literatura, porque o que eu fiz? Eu peguei aquelas perguntas, escrevi, fui atrás, quem era o dono da toxicologia, quais eram os indicadores que ela gerenciava. Se eu percebia que não tinha alguma competência com RH, eu já havia conversado, falei, ó, meu, a gente precisa treinar o Edu nessas habilidades, você tem como somar comigo? Meu, não tem segredo, pessoal, é isso aí. E aí, cada processo tem o seu indicador de desempenho. E aí, de uma vez por mês, juntava um líder de cada processo e trazia sua análise crítica para a gente começar a debater. Meu, aí é lindo, né? O processo está vivo, está funcionando, entendeu? Aí eu sei a hierarquia aqui, pessoal. Qual é o processo que está impactando no lucro, né? Aqui eu vou falar de lucro, não vou falar de faturamento, não. No lucro do hospital. Eu tenho os indicadores aqui, ó. Aí eu sei. Puta, mano, eu preciso trabalhar na toxicologia, porque só lá está glosando 60%. Qual que é o impacto? Todos os laboratórios tinham indicadores de glosa. Aí eu avaliava. Putz, aí o cara, o CEO descia aqui, meu, não tô tendo lucro, etc e tal. Aí eu via, puta, é o laboratório X que é o gargalo. Eu tenho que gastar energia aqui. Eu não tenho que sair que nem um louco mapeando o processo em toda a organização. E é o que acontece. Os caras hoje estão montando, vão montar um escritório de excelência operacional. Aí você chega lá no escritório de excelência operacional, não tem isso, pessoal. O escritório de excelência operacional na organização, hoje, como funciona? Funciona assim, Emerson. Olha que engraçado. Ah, tem um escritório agora de processos na organização, pessoal. Vocês estão sabendo? Aí o líder lá da manufatura falou: tô sim, eu tenho problema, vou chamar eles. E aí eles ficam como SOS. E, e aí eles ficam só apagando incêndio. Mas não é para ter esse papel. E aí você descaracteriza um escritório de excelência operacional, porque meu, beleza, pessoal. Então é o seguinte: antes de sair dando tiro para qualquer lado, eu montei o escritório. Aí tem uma tendência: cada gestor dessa área vai falando problema, aí manda um belt lá para ficar trabalhando, mas sem nada estratégico, pessoal. Então isso não pode acontecer. Eu mapeio, faço as is, né, que é o mapeamento do estado presente.
Aí eu, nesse mapeamento, eu levo as minhas perguntinhas lá, ó, puta, vejo o indicador, quem é o responsável, faço um VOC, que aí eu atendo todas as expectativas dele, faço o CIPOC, aí beleza, depois eu vou atuar, porque às vezes eu estou gastando energia de um belt em um projeto, sendo que ele, meu, tá impactando aqui 0,01%. Quem está impactando o grandão é o laboratório de anatomia patológica, que entendeu? Então, o meu recurso no escritório de excelência operacional é limitado. Aí o que pode acontecer? Uma bomba. O cara fala assim, ó, vai lá mapear o processo de OPME. Aí você vai lá e não sai mais, porque é cheio de conflito de interesse, etc e tal. E aí queimam o programa e aí vão falar, puta, aquele escritório de excelência operacional, meu, trouxe resultado nenhum. Ô, Dani, você falou um negócio interessante, né, você está falando de faturamento, lucro, né? E hospitais, isso aí é algo bem peculiar, né? Você conhece isso melhor do que eu, né? Uhum. E o Hudl, ele pode ajudar muito nisso, né? Porra, com certeza, cara. Você faz o mapeamento das áreas que têm os processos mais impactantes para gerar informações para o faturamento. Aí você pode fazer um Hudl durante um certo tempo com os gestores desse departamento, fazendo as perguntas em cima do que você mapeou. E aí Isso. você vai descobrindo os gargalos, né? Descobrindo os gargalos, descobrindo as oportunidades de melhoria e fazendo o seu faturamento girar. Então, o Hudl, até para você, depois de ter mapeado e otimizar o processo de comunicação, ele também ajudaria bem nesse caso, né? Sim, é. E aí, cara, assim, o Hudl a gente só precisa tomar o seguinte cuidado. O Hudl, ele flui a comunicação. Só que Uhum. o que eu vejo de fragilidade? As coisas Certo. não acontecem, fica que nem uma chamada oral. É. Aí vira quase cada um vai para o seu. Meu, precisa ter uma pessoa com perfil bem específico. Meu, Tubarão? é um tubarão mesmo. Tubarão não, não. Qual foi as pendências que foram aqui? Beleza, pessoal. Então, esse cara vai ser um circulante da efetividade da comunicação. Aí o Perfeito. negócio funciona. Meu, tá faltando 20 seringas lá hoje pro meu plantão. Fechou o huddle ali? Então, beleza, eu anotei aqui. Meu, o que eu posso... Aí chama um Scrum Master lá, que é para romper barreira. Meu, o que tá faltando aqui? As seringas não chegaram lá. Deixa que eu vou atrás. Vai lá no almoxerifado e faz a comunicação ser efetiva, né? Porque fazer o huddle só para jogar um monte de problema no ar e Aí não ninguém adianta. resolver, meu, é melhor você parar, porque você está mobilizando toda uma equipe em um determinado horário, saindo do foco e a ação não está sendo efetiva. Então, precisa ter um perfil. Eu acho que chamar assim, ó, pessoal, alguém vai chamar com os problemas aí do dia e tem uma pessoa com perfil. Pode ser até um Scrum Master aí, vai. O hospital está com metodologia ágil, o Scrum Master vai romper as barreiras aí, vai atrás e vai fazer acontecer. Aí, meu, quem não vai ter um prazer de ir pro Huddle? Puta, o Huddle é maravilhoso, cara. Eu falo um problema, tem um molequinho lá que roda o hospital até o final do dia para trazer a solução. Isso é bacana, né, meu? Isso é legal. Quando eu faço Hudl também, eu tive a oportunidade de fazer, eu tocava muito na questão da liderança, entendeu, Dani? É. Porque o Hudl é um lugar que a pessoa que vai lá ela tem que se sentir acolhida, tá? Se a pessoa for lá e o gestor que está puxando o Hudl tiver uma característica de querer achar os culpados, não adianta, Aí né? já era. Então, Aí já isso já era. é. É. Então, o Hudl, o gestor tem que ter aquela da onde eu posso te ajudar. Acho que ele tem que usar sempre essa abordagem de trazer a pessoa para o lado dele e procurar engajar ela da maneira que você falou, expor os problemas lá e É. procurar dar o retorno, senão na hora, no Hub é o seguinte, né? Eu acho que essa toada da liderança, né? Que nem você falou, de ir atrás da informação, tubarão para pegar a informação e responder a pessoa que está lá, informando o que precisa ser melhorado, é super importante. Então, essa parte da liderança é muito importante. Cara, é completa. E assim, o que a gente trabalhando com processos, pessoas, elas fazem parte do processo. Com certeza. Então, você não pode ir no handle focado em pessoas, sim no processo. Se acontecer uma falha,
é a falha do processo e não da Do pessoa. processo, não as pessoas. Então, Isso. meu, isso tem que quebrar esse paradigma. Ah, foi a Janaína. Meu, cara, não existe isso, cara. É processo. Então, a gente já começa a mudar essa cultura que a gente tem mesmo, né? A tendência em achar o culpado. Puta, o que agrega valor você achar o culpado? O tempo que você está pensando em achar o culpado, pensa na causa raiz desse processo que ocasionou este problema. Ser humano, meu, todo ser humano erra. Qual que é a contingência e as barreiras que eu coloquei para aquele ser humano não errar, né? Então é isso. Perfeito. Então, agora, cara, a gente vai entrar no conteúdo bacana. A gente vai aprender agora sobre amostragem. Isso daqui, ó, a gente tem muita dificuldade. Cheguei lá no hospital, não tem sistema. Putz, ferrou, meu, não tem sistema. Aí a gente chega e fala, oh, mas não tem nenhum prontuário aí? Pega uns 10, 15 aí. Vamos fazer uma amostra. Mas será que essa amostra ela vai ser representativa para toda a população? Para todos aqueles dados? Então, só para deixar claro aqui. Isso é Então, um grande drama aí, cara. esse é um grande drama e eu preparei uma planilhinha para vocês, show de bola. E outro ponto aqui, cara, o box plot. Ninguém dá atenção para isso, mas Falta ferramenta, né? cara, o box plot, cara, ele tira o outlier. Então, às vezes você está medindo uma média de permanência lá, está medindo seu processo e tem outlier. Aí você está considerando o outlier. Então, precisa tirar. E o box plot você consegue fazer isso de uma forma rápida. É um plano estruturado para coleta de dados. Beleza, eu vou fazer uma amostra. Mas como vai ser essa coleta? Porque dependendo do método que você colocar aqui para coletar, meu, já era. Cada um vai dar um resultado. Depois a gente pode fazer um exercício aqui com esse índice de capa aqui, ó. Eu vou pedir para uma pessoa coletar um Nedox 10 horas da manhã e durante uma semana e outra pessoa também. Vamos ver se há concordância entre essa coleta. Vocês vão ver que bacana. O que que acontece, meu? Então, pessoal, esse índice de capa, então, por isso que é muito importante um plano de coleta de dados para a gente estruturar um padrão para coletar aquela informação. Não pode cada uma pessoa coletar de uma forma. E isso tem muita divergência, pessoal. Outro ponto aqui, desenvolvimento de indicadores. Eu vou propor uma ficha técnica aqui para vocês. Vamos analisar o desvio padrão, que o Six Sigma ele trabalha com variabilidade, então a gente precisa enxergar bastante esse número, e vamos trabalhar também com normalidade. Então, agora começou aí o nosso módulo medir. Então, fechamos o definir, que é a definição do problema, estruturação, e agora vamos medir o tamanho dessa bronca aí, o tamanho desse elefante aí cor-de-rosa. Então, ó, é muito fácil medir, pessoal. Você pega, treina, qualquer um sabe fazer isso, né, meu? E aí você pega o valor e coloca aqui, ó, 2 metros. Eu tenho 2 metros. Beleza, pessoal, mas não é isso. Vamos lá, vamos às perguntas chaves aqui. Qual é o estado atual do processo? E você só consegue isso com os indicadores, com a coleta em campo. Quais são as potenciais causas, as fontes de variação do processo? Como a gente viu lá o CIPOC, todos os X's ali, né? Os dados são confiáveis? O plano de coleta, às vezes, a gente tem que começar agora a ter uma sensibilidade quando enxergar um número e você olhar para aquela realidade do hospital e falar, meu, impossível uma média de permanência dessa ser 2 dias. Então, vocês vão passar a ser mais criteriosos aí, porque essa conta precisa bater. E qual o comportamento do dados histórico, né? Que é a nossa variável Y. Então, meu, nesse módulo, que é o medir, eu preciso sair com essas respostas, né? Então, a gente vai começar aqui bem devagarzinho, na boa, mas, pessoal, eu vou explicar essa estatística sob um prisma que eu acho que, assim, vai despertar em vocês algumas estrelinhas. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar bem basiquinho aqui, bem na manhinha, tal, bem de boa. É aqui, ó.
eu tenho as medidas de centro, né? Teorema do ponto central, que aí para medir a centralidade, um número que representa a maior parte dos meus números, eu pego a média, né? E aí eu pego a moda e eu pego a mediana. Tudo isso é medidas de tendência central, né? Então, eu tenho uma distribuição aqui. Aí eu quero um número que represente essa minha distribuição aqui. Aí eu trabalho com média, moda e mediana. Bem tranquilinho. Aí é o seguinte, nessa minha tendência central, que é um número absoluto, apenas um número, ele tem uma variabilidade, né? Você pode ver, ele vai um pouquinho para cá, vai um pouquinho para cá. Tipo, deixa eu fazer um negócio aqui. A maioria está aqui. Aí tem um desvio aqui. Então, a medida central, a maior parte dos números estão aqui. Só que aí tem uma variabilidade, tá vendo? Ele vem para cá ou vem para cá. E isso é o desvio padrão, é minha variância e minha amplitude, né? Então, o desvio padrão, eu vou analisar a variabilidade em torno da minha tendência central aqui, da minha média. E aí, pessoal, é o seguinte, vamos avançando aqui. Aqui é uma piadinha aqui que eu vou trazer para vocês, só de um cara muito esperto. Mas antes de entrar, eu vou reforçar um conceito. Quando eu uso média e quando eu uso mediana? Aqui, pessoal, é o seguinte, você chegou no hospital, começou a fazer coleta. Aí, você pega uma média. Sei lá, vamos, média de permanência. Só que aí, você conversando lá com o rapaz, aí você falou, você vê lá, nossa, você olha para o Kanban, esse paciente está 30 dias aqui, aí você olha para outro Kanban lá, caramba, você tem até morador aqui que tem 200 dias, você vai considerar essa média nessa enfermaria? Sendo que você está aqui, ó, uma média de 6, mas tem paciente de 80, tem morador. Eu não posso, pessoal, jamais pegar a média, né? Porque eu tenho outlier aqui, eu tenho número muito acima da minha média aqui. E aí vai dar uma discrepância. Quando ocorre isso, eu tenho que usar minha mediana, né? Porque a mediana eu vou pegar o menor valor para o maior valor, né? Eu vou colocar em ordem aqui, em roll. E aí eu vou pegar a minha média. Então, os outliers estão para cá, ó. E eu quero a tendência central. Então, se eu estiver... Ou o que você pode fazer agora, se você chegar, tira esse morador de rua, tira esse cara que está acima de 30 dias, por quê? É uma anomalia que aconteceu no processo, porque na média ficam 6 dias. Agora, um cara ficou 20, é porque é um paciente de 99 anos, cheio de comorbidade, tem problema na logística, tem aquilo. Aí eu não estou avaliando o processo. Se eu pego uma métrica dessa, pessoal, é muito importante o Seis Sigma, porque ele vai ensinar você a pegar a métrica correta para medir. Então, beleza, eu não quero excluir esses caras aqui, então pega a mediana, sempre mediana. Beleza? Então, o que eu vejo muito, pessoal? Essas incoerências ocorrendo, entendeu? Assim, o que fica notório é quando acontece um problema. Você chega lá e o cara quer criticar um médico do consultório, né? Ele fala assim, nossa, aquele médico lá entra um paciente e ninguém sai e tal. Um ou outro paciente, ele precisou ficar mais tempo, porque era um caso mais delicado, etc e tal. Aí ele considera aquilo como que é sempre que ocorre, mas não é. Então, o dado vai lhe dizer o que eu vou ir. Eu vou ir na média, eu vou ir na mediana. Se tiver outlier, eu vou na mediana. Se não tiver outlier, eu vou na média.
beleza? Ok. Mas não é tão simples assim, não. Por quê? Eu vou relatar aqui para vocês. Então, aqui é só uma brincadeirinha, ó, só para vocês entenderem a magia do português. Aqui é o seguinte, notas, né? É um aluno e ele estava com um probleminha. Como dizer ao meu pai que tirei 4, sendo que a avaliação ela é de 0 a 10 em português? Aí o que ele fez? Um gênio da sala tirou 9,5. Ele tirou 4. Ele falou, puta, fudeu, mano. Mas olha que cara esperto. Somos 10 alunos na turma, a média deu 3,95. Aí ele chegou e falou assim, pai, tirei nota acima da média da classe. E aí, de novo, né, ó, novamente tirei 4. Puta, e agora? Né, ele tirou 4, o gêniozinho tirou 9,5 aqui, ó, o outlier da sala aqui, ó. Aí ele falou, e agora? Aí ele chegou, pai, tirei nota acima da mediana da sala. Você vê, cara, que é como você leva o resultado. Manipula, meu. Pô, tem que ser ligeiro, né? O mundo comercial é assim, cara. Eu gostei desses exemplos aí, cara. Faz todo sentido. Ó, outra vez. Vai Puta, lá. mano. Aí o gêniozinho 9,5, o outlier, ele 4. Aí ele falou, tirei nota acima da moda da classe, porque moda é o número que mais se repete. E aí a moda foi 3,5. E aí ele falou assim no finalzinho, espera que meu pai não saiba a diferença entre média, mediana e moda. Pessoal, se a gente for fazer uma pesquisa, vou falar a verdade. Ninguém, ó, eu acho que são poucas as pessoas que sabem a diferença entre média, mediana e moda. Vocês estão fazendo parte de uma elite aí. Mas isso é pura verdade. Por exemplo, eu estava conversando com minha irmã esse dia, tal. Ela é executiva de vendas, puta história, traz milhões para a empresa, mas não lida com esses números. Média, mediana, ela falou, ah, meu, eu lembro. Eu acho que eu aprendi isso na escola. Mas ninguém sabe essa diferença, né? E aí, se a pessoa sabe, eu chego lá num congresso e falo, ó, mediana, tal. Então, pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado para... Eu quero avaliar um processo e pego a média, sendo que o processo está cheio de outlier lá, né? Então... Ô, Dani, a moda é difícil ser usado, né, cara? Não é muito usual, né? Não, não é muito usual, não, cara. Ou alguma coisa tem moda e não vem à cabeça no momento agora. Mas é muito Não, difícil. Alguma... Média e mediana, com certeza, mas moda não. É meio difícil, cara. Tipo, você pode... É modinha. Você pode, tipo, eu tô numa linha de produção onde tem um monte de prensa. E aí eu começo a avaliar a quantidade de quebra em cada uma. Meu, então aí eu pego uma série histórica ao longo de 30 dias. Aí eu sei que a prensa 001, ela quebrou 20 no dia, 20 no segundo, 20 no terceiro. Então, Sim. cara, aí, em vez de usar a média, né, eu posso pegar o número absoluto que mais se repetiu em Que cada... mais se repetiu. Parece que não, mas você usa moda. Você só não vincula ela com a estatística adequada, mas pensando bem aqui, usa-se muita moda, sim, agora. Não é, cara? Aí Usa-se, você pode ir por esse caminho, porque você Sim, fala, sim, olha, sim. mano, a máquina X, ela quebra 20, porque é o número que mais se repetiu ao longo de um período de 30 dias aí. Perfeito. Então, Fica, usa-se sim. aí vale mais a pena do que você fazer média, mediana, né, nesses casos. Com certeza. E aí, amigão, agora a gente vai para a prática, mano. Vamos... Por exemplo, por que veio a média, né, meu? Você tá aqui, ó, clínica médica e clínica cirúrgica. Aí, você sabe que paciente cirúrgico, por que o paciente cirúrgico fica
menos tempo. Porque, normalmente, o paciente cirúrgico, ele foi para o hospital, ele está bem, mas ele tem um problema em alguma coisa aqui que precisa operar. Tirou aquilo, meu, é incrível. Fez a cirurgia, o tempo de evolução do paciente é rápido, a não ser neurocirurgia. Então, tem uma tendência a clínica cirúrgica, o tempo de permanência ser menor do que a clínica médica. Né? A clínica médica é mais difícil de você achar a doença. Aí o paciente fica lá tomando antibiótico, tenta matar os bichos, e aí tem uma reação alérgica. A doença é mais difícil, né? O plano terapêutico dele é mais longo. Cirúrgico não, cara. Entrou, fez a cirurgia, papum, Já sabe cara. o que vai fazer. Perfeito. Não tem o motivo de um paciente cirúrgico ficar mais do que 5, 6 dias. Aí você chega lá para analisar um processo. Você vê que a média das enfermarias cirúrgicas, normalmente divide, né? Clínica médica e clínica cirúrgica, está maior que a clínica médica. Você fala, pô, tá errado. Tem algumas coisas estranhas aqui, né? Eu não chego, tá errado. Aí se fala assim, ó, Daniel, só que é o seguinte, essa clínica cirúrgica aqui, 80% é neurocirurgia. Ah, então tá explicado. Neurocirurgia, você abriu a cabeça do cara, não é em 5, 10 dias que o cara vai se recuperar, né? E aí que está o trabalho do médico junto com processos, fugindo um pouquinho aqui sobre o nosso viés. Se o cara chega e fala assim, ah, meu, quais cirurgias que toca aí nesse bloco cirúrgico? Aí o cara fala, ah, vesícula, oftalmo, tudo cirurgia que não precisa nem de internação. Aí não justifica 4 dias de permanência, nem 3, né? Porque a cirurgia é mamão com açúcar, né, mano? A gente faz de boa. Mas beleza, pessoal. Mas vamos começar a trabalhar com esses números aqui agora. Você viu, Emerson? São umas análises simples que fazem todo um sentido, cara. Deixa eu abrir aqui, ó. Beleza. Eu vou ensinar aqui. Tá vendo o meu Excel? Sim. Então, ó, beleza, ó. Clínica médica e clínica cirúrgica. Então, eu cheguei lá, quero saber a média do Excel. Igual, média. Seleciono aqui, ó, papum. Beleza, a média tá assim. Agora, mediana. Ó, mede, retorna a mediana, ou o número central de um determinado conjunto. Ó, eu nem preciso saber calcular a mediana, eu só preciso saber mexer com Excel. Ó, desvio padrão. Aqui tem um detalhe, pessoal. Ó, não é o desvio. Se eu tivesse pegado todos os pacientes da clínica médica, todos, aí seria desvio padrão da população. Como eu estou pegando uma amostra, é desvio padrão da amostra. E isso faz toda a diferença. Quando eu começo a entrar a fundo no cálculo, eu coloco um grau de liberdade a mais nesse desvio padrão aqui. Mas esse não vem ao caso. Então, vocês só precisam saber a de amostra. Beleza? Aí eu venho aqui e seleciono aqui. Por quê, pessoal? Tudo isso faz a diferença. Se eu troco um desvio padrão que era da população por amostra, vai ter impacto no seu resultado. Futuramente, quando vocês chegarem no Black, eu vou explicar o porquê. Aí eu posso até maquiar. Por isso, quem sabe, domina os números, você até enrola os caras. Então, moda, ó. Modo, eu acho que é modo. Eu não sei se é 8. É. Repetiu. Bater no olho aí é 8 mesmo. 1, 2, 3, 4. E aí, ó, mínimo. Por que o mínimo e o máximo? É bacana você saber sua amplitude. Ah, né? tá, perfeito. E aí, ó, o máximo. Eu venho aqui, ó. Percentual entre eles.
Depois eu vou entrar no percentil. Não vou entrar agora, mas daqui a pouco eu vou entrar. Que o percentil, meu, não sei se vocês nunca pararam. Eu viajo. Aí, ó, pessoal, depois que eu fiz tudo isso, ó, eu venho aqui, ó, arrasto para cá. Aí, ó, automaticamente ele pegou tudo aqui, ó. Então, analisando, considerando só a média, putz, meu, ó, a clínica médica tá com 9,3. Clínica cirúrgica 3,5. Beleza. Mediana 8, ó. A mediana tá próximo da média aqui, ó. Mediana aqui também. Desvio padrão 4,4. Então, significa que ao redor da minha média, eu posso variar para mais e para menos. Agora, olha que interessante, né, Dani? Se você pegar, vai na média lá e tira os dois outliers lá, vai ficar bem próximo da mediana, né? Aquele conceito que você falou, né? Ah, sim, ó. Aí, Dá uma ó, deletada aí. ó, calma aí. Só para identificar isso que o Emerson falou, vamos identificar quem são os outliers nessa clínica médica? Ó, eu venho aqui, ó, coloco inserir. Aí tem aqui, ó, esse daqui, ó, o box plot. Aí eu venho aqui, ó, nesse sinal de mais e coloco o rótulo de dados. Rótulo de dados. Ó o outlier aqui, ó, 22. Isso é um outlier. Aí eu venho aqui, ó, que nem o Emerson falou, ó, vou tirar o outlier. Nossa. 8,3 e 8. Ou seja, ficou bem mais, né? Interessante, né? Meu, aí, ó, o que que acontece? Como é importante essa coleta de dados. Eu já vi hospital comemorando. Ah, puta, a gente reduziu um dia de permanência, a ferramenta foi ferrada. Aí a gente chega, putz, meu, vocês não implementaram o Kanban? Ah, não, ficou faltando quadro e tal. Aí, caramba, como vocês conseguiram reduzir um dia de permanência? Por quê, pessoal? No mês anterior, havia um outlier. Estava aqui, ó, 22. Aí, no mês seguinte, Emerson, vamos supor que estava essa mesma distribuição aqui, ó, só que sem o outlier. Aí, o que que aconteceu? Conseguiu o resultado, o processo? Maquiou. Ó, aí, ó, sem o outlier. Oi, mano, a gente reduziu, cara, quase um dia. Conseguiu o resultado? Não. Não, Por quê? Às vezes nem maquiou, às vezes a pessoa é tão inocente, não sabe. Ela vai sim. lá, pegou a média, ou 9,3, só que tinha um outlier lá. Aí no mês seguinte, não tinha aquele outlier, aquele paciente com 30, 22 dias. E aí, 8,34, aí sai comemorando. Aí no outro dia, pum, sobe, no outro mês, sobe novamente. O resultado não é sustentável. Por quê? Não fez uma coleta adequada inicial. Se não Perfeito. fez isso, meu, aí foi a ferramenta. Agora sim, se o cara faz uma coleta, e isso pode impactar nos nossos resultados, que às vezes, porra, mano, coloquei Kanban lá, cara, estamos fazendo previsibilidade de alta, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e não estamos conseguindo resultado, não desce. Meu, você começou com uma coleta inicial errada. Por isso que é muito importante aquele diagnóstico inicial. Se naquele diagnóstico inicial você faz uma cagada aqui, puta que pariu, aí vai ser foda. Como você vai saber, né? Aí você fica ralando, ralando, ralando. Entendeu, Emerson? Como é importante um detalhe de eu não tirar um outlier muda Zero. todo um cenário. Então, pessoal, o que que eu aconselho aqui, ó? Box plot, ó, super fácil aqui, ó. Ó, vou fazer dos dois agora. Ó. Venho aqui. Ó. Qual que tem outlier? Esse. Então, esse processo aqui, ele está mais estável. É mais estável. Não tem outlier, esse daqui tem. Aí eu quero saber qual que é o número, ó, rótulo de dados. É, o box plot é fantástico mesmo. Né? Muito Cara, fácil. você vai ver que ele é muito mais fantástico que isso. Quer ver? Eu vou explicar aqui. Ó. Então, beleza aqui, né, pessoal? Tranquilo. Aí eu trouxe outro exemplo aqui, ó, só para a gente... Eu venho aqui, ó, Ctrl Shift seta para baixo. Aí eu dou um Alt aqui, ó, T.
Aí eu venho aqui no gráfico aqui, ó, SA. Ó, os 3 box plot. Mas olha o que eu quero ensinar aqui para vocês. Estão vendo meu PowerPoint aqui? Boa. Cara, aí é o seguinte. Vocês vão ver o poder da estatística descritiva. Ela faz uma miséria, cara. Então, ó, tá vendo? Tem um engenheiro aí. Ele recebeu uma notificação da empresa que as tampas do refrigerante estavam se abrindo ao longo da entrega. Aí ele falou, puta, mano, o que eu preciso fazer, né? Aí tinha um valor nominal de 18 kgf, né? 18 kgf de força para dar o aperto ideal ali. E aí ele pegou essa máquina e pegou 68 frascos. E aí começou a medir. Colocava um frasquinho lá e aplicava a força aqui para tirar essa tampinha. Aí marcava. Ah, esse 20 kgf, esse 18, esse 10 kgf. E assim ele foi fazendo para uma máquina e para outra máquina. Foram 2 máquinas. Então ele começou porque ele queria definir qual era a máquina que estava apertando as tampinhas chegando mais próximo de 18 kgf, que era o valor nominal que ele estava querendo. E aí, pessoal, a gente vai fazer isso daqui no Minitab. Ah, deixa eu explicar um negocinho aqui rapidinho para vocês, que eu esqueci. Tá vendo o meu Excel aí, Emerson? Sim. Talvez você não tenha conhecido a parte de análise de dados do Excel. Já viu esse recurso? Não lembro, não, cara. Então, ó, você clica aqui, olha que bacana, cara. Ele substitui praticamente, assim, as principais funções que tem lá no Minitab, você faz por aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Ah, Cadê? tá, ok. Estatística descritiva, ó. Sei. Ele vai entrar no... Aí eu faço meu intervalo de entrada aqui, ó. Eu coloquei o rótulo. Eu selecionei o rótulo aqui, ó, da 1 até... Então, eu coloco aqui. Aí, ó, resumo estatístico, nível de confiança. Eu quero intervalo de saída, eu quero aqui, ó. Aí, ó, ele trouxe toda a estatística para você. Média, mediana, É isso. desvio... Mas agora eu lembrei dele. Perfeito. É isso aí. Ó, média, mediana, Faz desvio tudo, né? padrão, intervalo mínimo, máximo, nível de Show de bola. confiança. Viu? Trouxe tudo aí para você. Só para relembrar aí. Beleza, Boa. pessoal. Então, vamos lá para o Minitab. Eu vou abrir a outra base de dados aqui. Tá aí com vocês. Aqui, não. Cadê? Aqui, ó. Então, ó, vou levar lá para o meu Minitab. Colei aqui. Estão vendo meu Minitab? Sim. Aí eu venho aqui, ó, estatísticas básicas, exibição de estatísticas descritivas. Qual que é a minha variável aqui, ó? Torque. Só que aí eu estou avaliando 2 máquinas, né? Aí eu venho aqui e coloco, opa. Clico aqui e coloco máquina. Aí, ó, qual é a estatística que você quer? Eu quero variância não, coeficiente de variação, amplitude, eu quero a moda, deixa eu ver o que mais, mínimo, máximo, amplitude, beleza. Gráfico, quero um histograma da curva normal, clicar em tudo aqui, ó. Pum.
Ó, que o Minitab fez para você. Isso aqui é chamada session, né? É onde sai todos os resultados. Aí ele fez, ó, máquina 1, eu tenho N igual a 36. Eu tenho uma média de 18,66. Eu tenho desvio, eu tenho da outra máquina 24. Esse eu acho que é o desvio em relação à média. Eu tenho desvio padrão de 4,39 e o outro tem 7,12. Eu tenho coeficiente de variação, eu vou explicar no detalhe o que é isso, que é o desvio padrão dividido pela média. Se você pegar 4,39 não, eu acho 23 4,39 dividido por 18 vai dar 23, né? E eu tenho o valor mínimo, eu tenho o Q1 e eu tenho a mediana, que é o Q2. Beleza, ele trouxe um resumo estatístico aqui para você. E aqui, ó, você vê a frequência, ó, essa daqui, ó, que é a máquina 1, ela parece que segue uma normal, né, uma distribuição. Já a outra, ó, apresenta uma maior dispersão aqui, ó. Olha como está essa normal, olha como está essa daqui. Olha o gráfico de pontos. Ele foi pegando cada ponto, cada medida e foi colocando. Ó. Aqui, ó, parece que a máquina 1 está mais centralizada. Aqui, olha como está mais disperso. Olha o box plot aqui. Ó. Perfeito. Então, ele trouxe tudo isso. Mas, vamos analisar agora aqui. Ó. Aqui eu coloquei o passo a passo, para vocês verem como fazer. Mas vamos começar a analisar, pessoal, isso daqui. Ó. Eu não vou entrar. Olha como é delicado isso. Por isso que é muito importante o 6 sigma. Eu peguei uma média, pessoal, comecei a comparar um hospital 1 com um hospital 2. O tempo de saída, o paciente está de alta hospitalar até a saída dele, né? E aí, eu comecei a receber esse resultado aqui, ó. Do hospital 1, ela 20 minutos. E do hospital 2, ela 20 minutos também. Se eu comparar a média. Né? Na verdade, desculpa, ela é 35 aqui, ó. 35. Só que olha como esse daqui está bem mais concentrado em relação à média, A e olha média como esse daqui está disperso. disperso. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado. A partir do momento que você agora é um belt, você nunca pode pegar só a média, sem considerar o desvio padrão, porque a média para você não vai ser mais representativa. Você precisa conhecer como está essa distribuição. Se alguém chega para você e fala, a média deu 8 dias. Ah, meu, mas eu posso manipular isso, pessoal. Se eu for maldoso, eu chego e falo assim, cara, aconteceu isso comigo, e eu fiz porque precisava ajudar o fulano de tal a atender a meta dele, que ele foi estipulado lá pelo uma OS. A OS falava assim, a média de permanência de um paciente cirúrgico aqui tem que ser 3 dias. Eu consigo jogar. Qual que é a quantidade de pacientes que eu vou jogar aqui, que eu sei que vai ficar um dia para fazer um mix ideal para ficar nessa média de permanência? Eu consigo manipular isso, pessoal. Então, por isso que eu preciso saber do desvio. Porque na média, se eu for colocando um outlier aqui, ó, Merção, colocando qual que é o percentual de pacientes de hospital dia que eu preciso colocar aqui para ficar com uma média de 35? Manipula os dados. Entendeu? Então, é muito delicado você, a partir de agora, só trabalhar com média. Então, média, beleza, média, então, me passa. Às vezes o cara não sabe, não tem desvio padrão. Tá, cara, não precisa, só me passa a base de dados. Aí você faz lá igual o desvio e consegue o desvio padrão. Aí você tem um parâmetro de comparação. Por exemplo, você chega, aconteceu também. O hospital começou a mostrar o resultado dele, aí estava 8 dias aqui, próximo mês, 7,98. Aí o hospital estava triste, mano.
puta, mano, apresentação final não vou ter resultado para mostrar. Puta, e agora? Falei, ó, mano, eu tô entrando agora aqui no hospital, infelizmente o especialista saiu. Puta, vocês tiveram 6 meses aí para trabalhar e em um mês. Não, aí só tinha mais uma semana de visita, né? Eu falei, puta, cara, uma semana de visita, cara, a gente não vai ter resultado. Aí eu falei, calma aí, deixa eu analisar. Comecei a analisar. Aí eu falei, já sei o que, que a gente vai vender, pessoal. Olha como era o processo e olha como ficou depois. Vocês reduziram a variabilidade em 80%, cara. Vocês acham que isso não é bom? Puta, isso é fantástico, porque se eu reduzo em 80%, o meu processo ele fica previsível. Eu consigo prever e consigo dimensionar. Aqui eu não consigo fazer nada. Então, caramba, despertaram assim, falou, puta, olha, cara, é um indicador que a gente nunca parou para medir, a variabilidade. Entendeu a sacada, meu, que a estatística é foda? Meu, isso daqui é o quê? Estatística descritiva, média e desvio padrão. Eu posso mudar uma situação, cara. Completamente. Isso daqui é um positivo? Lógico. O que foi feito aqui, pessoal, para vocês terem uma média mais padronizada? Putz, meu, agora o processo, a gente implementou um protocolo, o processo seguia um padrão, diminui a variabilidade. Antes tinha isso? Não, não tinha. Cada um tomava sua conduta, e olha a variabilidade. Meu, tem muita coisa. Aí voltando você voltando ao poderia chegar CIFOC, né? É assim, o X, né? o X, eu poderia chegar assim, ó, falar, caralho, mano, vocês não conseguiram porra nenhuma. Porra, 6 meses de projeto, vocês não tiveram resultado, é uma ignorância, se eu considero só a média. E o desvio padrão, meu, não é, ô Emerson, você não concorda comigo? Com Se certeza. ao acaso ele tá subindo as informações lá, e aí não vê resultado, mas olha o resultado, cara. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a estatística descritiva, cara, é coisa básica. Você não precisa viajar em algoritmo, essas coisas. É média e desvio padrão, pessoal. É. E aqui, ó, eu vou explicar outra paradinha aqui, que é um conceito aqui. Esse coeficiente de variação é importante quando você quer comparar uma máquina com outra, ou uma enfermaria com a outra, ou um hospital com outro. Por quê? O coeficiente de variação, olha que bacana, cara. Vocês viram que o desvio padrão tem uma forte influência em eu conhecer aquela minha estrutura, aquele meu processo. Então, se eu pego o desvio padrão aqui, ó, que é 4,395, e divido pela média, eu vou ter um percentual aqui, ó, do desvio em relação à média, né? Ó, 4,39 dividido por 18. Eu tenho 23 aqui. Aí, nesse outro aqui, ó, 7,12 dividido por 24,19. Entendeu? Aí eu mato. Se o cara chega aqui, ó, para mim e fala assim, ó, a média deu 18 aqui e a média deu 18 aqui. Meu resultado é igual ao seu. Opa, calma aí, meu amigo. Aí eu pego o desvio padrão. Mas qual que foi seu desvio padrão aí? Foi 20 e o meu foi 5 aqui. Quando eu divido... Oh, desculpa, que eu chutei pra caramba, mano. Vai. Aqui foi 8. O desvio aqui Foi. foi 8. Dividido por 18 e 5 dividido por 18. Então, aqui o percentual vai ser muito maior que aqui. Eu Foi. mostro mais eficiência nesse processo. Então, pessoal, tá vendo? Coisa simples, coeficiente de variação, a gente aprendeu isso em toda a faculdade que você faz de exatas, você aprende isso, é a primeira matéria, estatística descritiva. Só que na época a gente não tinha essa maturidade. Aí a gente chega para avaliar os nossos processos, a gente leva merda para os nossos líderes, cara. Eu já cansei de levar a média e sair frustrado. Puta, mano.
A média em relação ao período anterior não deu nada. Eu tô fodido na reunião. O que que eu vou falar? Porra, meu, poderia ter lembrado, né, desses conceitos de estatística. Você viu, Emerson? Agora você vai ser enrolado? Não. Você Não, vai pô. pedir o desvio padrão, cara, porque se o cara só te entregar a média, mano, não é nada, cara. Você não pode tomar decisão nenhuma baseada em média, cara. Principalmente se o cara tirou os outliers, né? É, cara, Aí ó. lascou mais A ainda. vixe, aí fodeu, cara. Aí Então, você é mais nada ainda. cara, então a gente tem que tomar muito cuidado. É simples, cara, é muito simples. Qualquer um consegue fazer esse cálculo. E não precisa nem fazer o cálculo na unha. O Excel faz para você, meu. O Minitab faz para você. Copia e cola ali, ó. Então, para resolver aquele problema, basta agora pedir o desvio padrão. Pô, cara, manda o desvio padrão aí. Calcula o coeficiente de variação e fala, ó, essa enfermaria é bem melhor que aquela, ou essa máquina é bem melhor que aquela. Com certeza. Até trouxe um exemplo aqui, né? Ó, o cara foi fazer um jogo lá e ele tinha R$ 10, perdeu 2. Esse tinha R$ 100, perdeu 10. Quem perdeu mais? É isso que ele traz, né? Então, quem perdeu mais foi esse daqui, né? Perdeu 20%, porque ele só tinha 10, né? 2 dividido por 10 dá 20. E esse daqui, ele tinha 100, Sei, né? sei. Então, é isso que Mesma coisa. o coeficiente de variação está fazendo, né? Sim, realmente. Aí, olha agora, cara. Olha a sacada que a gente vai ter agora com o Boxplot. Puta, Boxplot, porque, meu, tudo faz sentido. Quando você começa a enxergar os detalhes, porque eu já me perguntei, eu falei, nossa, tanto gráfico bacana de estatística para colocar no Excel, o Excel coloca como default o Boxplot. Será que tem sentido? Agora vai ter todo sentido. Olha só a sacada. Então, primeiramente, eu vou colocar num hall de dados. O que é um hall de dados? Você pegar o menor número da sua distribuição, ou seja, o valor mínimo, e colocar até o final. Feito isso, eu coloquei aqui do 0 até o final, por exemplo, aqui, ó, o mínimo era 10. Então, vou colocar 10 aqui, e o máximo é 30. Vou colocar 30 aqui. E aí, eu vou ordenar tudo nessa sequência. Pego o valor central aqui, que é a mediana. Por que não tem Q2 aqui, ó? Tem Q1, que é o quartil, e tem esse daqui. Porque a mediana é o seu Q2. Por que Q2? Porque ela divide. Olha a sacada aqui, meu. Ó, o mínimo aqui não é 10? Cadê? Mínimo é 10. E aqui, ó, o máximo é 30. Coloquei aqui, ó. A mediana, que é o meu Q2, é 17. Pessoal, o que isso significa? Quando você pega um processo e fala que a mediana é 17, o que tem que ficar na cabeça de vocês? Beleza. Se eu estou analisando meu processo com base na mediana, eu preciso saber a amplitude, qual que é o meu valor mínimo e qual que é o valor máximo. Porque então não vai agregar valor. Sabendo disso, eu falo, beleza, cara, é 17 minha mediana, qual que é o valor mínimo que deu aí? Aí ele fala 10 dias. O que isso significa? 50% da sua amostra está entre 10 dias e 17 dias. E os outros 50% está entre 17 e 30 dias. Então, assim como eu pedi a média, eu te dei o desvio padrão para tomada de decisão, se eu pedir a média, eu preciso ter as amplitudes. Porque agora, beleza, meu. A média é 17. Beleza, mas qual que é o valor mínimo e o máximo? Né? Então,
Se eu sei o valor mínimo, 50%, com 95% de certeza, se eu chegar lá em qualquer dia, naquela enfermaria e pegar um paciente, 50% de chance de ele estar aqui, 50% de chance de ele estar aqui. Com 95% de certeza. Agora, só com a mediana, não quer dizer nada. Porque, puta, mano. Entendeu? Só que não fica por aí, mano. Olha que bacana. E aí, ó, beleza. A mediana divide os dados entre 50% para cá, que aqui, ó, por exemplo, é 10. 16. Ah, eu acho que eu fiz isso daqui. Ó, menor. Então, ó, pessoal, aqui eu não separei, ó, inicialmente, a mediana, e ficou 50% para cá, 50% para cá. Quando eu coloco um quartil para cá, ele divide aqui, ó, 25% para cá, 25% para cá. Então, se eu peguei o valor mínimo, que é 10, e eu peguei o valor 17 aqui, olha que bacana. 50% dos dados, 50% dos meus pacientes estão entre 10 dias e 17 dias. 25% dos pacientes estão entre 10 e o Q1. Qual que é o Q1 aqui, ó? 15. 25% dos meus pacientes estão entre 10 dias e 15 dias. 25% estão entre 15 e 17. E qual que é o Q3 aqui, ó? 21. 25% está aqui. Então, se eu pegar todos esses meus pacientes aqui, pessoal, eu consigo fazer grupinhos, ó, de 25% dos pacientes estão entre 10 e 15 dias. Vamos analisar esses caras aqui? 25% dos meus pacientes estão entre 15. Às vezes, o processo considera a média. Mas se eu pegar a mediana, eu posso fazer uns clusters. Ah, mas tem 25% dos pacientes estão entre 15 e 17 dias. Pega esses pacientes e vamos analisar. Aí, da mediana até o Q3, pega esses pacientes e vamos analisar. Entendeu que eles têm características semelhantes? Meu, isso é mágico, cara. E você pode fazer que é batata. Pega uma mediana numa enfermaria e pega o paciente que ficou menos tempo e o paciente que ficou mais tempo. E aí você vai ter assim, ó, 50% que ficou abaixo da mediana, 50% que ficou acima da mediana. Primeira análise. Agora, qual que é o meu valor de Q1? 15,25. Pega de 10 a 15,25. Vamos analisar esses caras aqui. 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 Meu, eu já fiz isso. Sabe o que aconteceu? Incrível. Porque, assim, quando eu falo clínica médica se envolve todos os pacientes, né? E aí, quando você vai agrupando, conforme a mediana, você vai colocando as especialidades aqui da clínica médica dentro desses índices aqui, pessoal. É incrível, meu, a parada da estatística. E aí, ó, aqui é o meu box plot, aqui é a caixinha do box plot, ó. E aí, ó, a caixinha do box plot, ela pega o mínimo, que aqui, o mínimo, cadê? Aqui é 10. 50% dos meus dados estão entre o Q1, que é 15. Acho que eu fiz aqui, deixa eu... Aqui, ó. Eu fiz os dados, coloquei. Ó o box plot aqui, ó. A mediana. Aqui. E aqui, ó. Viu só, Emerson? Você já tinha parado para analisar o box plot sobre esse prisma, cara? Bacana, né? Fudido, né, cara? Pegou a sacada aí, ô Emerson? Que mediana, sem mínimo e máximo, cara. Puta, não me responde nada, cara.
É lastimável. E aí o Excel colocou isso como default, falou, mano, isso daqui, cara, pro cara que tá trabalhando com Excel, ele responde um monte de coisa, cara. 50% dos dados estão aqui. Se eu pego os pacientes, se eu chegar numa enfermaria que tem 100 pacientes, 50 pacientes com 95% de certeza vão ficar entre 15.250 a 21,50. Agora, os outros 50 vão estar aqui e aqui. Aí, se eu quero aprofundar mais, de 10 dias até o Q1, eu tenho 20, de 100 pacientes, eu tenho 25 pacientes nesse perfil. Isso é bom. O paciente está ficando menos tempo, o que está acontecendo com esses pacientes aqui? Quais são os médicos que estão trabalhando aqui? Qual são a equipe que está trabalhando aqui? O paciente é do interior, quais são as entradas, os fatores desse meu cluster aqui? Não precisa inventar a roda, porque às vezes a gente começa, vocês vão começar a estudar o Six Sigma e vocês vão ver que a gente vai chegar numa matemática pesada, mas às vezes só o básico aqui já resolve. Se eu chego num projeto, eu já vi um projeto de Master Black Belt, o cara viajou só no box plot. Ele chegou e falou assim, não, eu fiz um box plot, aí localizei a mediana e aqui eu dividi em 4 clusters. Aí eu comecei a analisar o processo e percebi isso, aquilo, tal, aqui eu fiz um Ishikawa, fiz isso, fiz aquilo, 5W. Lindo o projeto do cara. O que ele fez na fase medir? Box plot. Convenceu todo mundo. Eu poderia falar assim, nossa, o cara Master Black Belt apresentou um box plot. Mas olha como o cara apresentou um box plot todo trabalhado, os caras tiraram o chapéu, falou, esse cara deu aula pra gente, mano, da banca. Olha o que o cara fez. Separou em cluster. Aí eu poderia vir com dedograma, com umas técnicas fodidas de cluster. Puta, mano. Box plot, meu amigo, mais funcional. Dá muito mais confiabilidade, entendeu? Então, Emerson... E a interpretação também, né? A interpretação também, cara. E esse negócio da média, do desvio padrão, a gente tem que ser astuto, cara, nessa parada, porque conforme uma análise que você faz, você muda o jogo. Só contando uma piada aqui que aconteceu, cara, o cara, ele foi condenado à morte na cidade onde ele morava lá, por causa de... Eu acho que foi um estupro de uma criança lá. Aí ele foi condenado à morte. Também dou razão, mas o cara era inocente. Só que aquele vilarejo lá falou assim: não, a gente vai ter que fazer o cara ir para cadeia de qualquer jeito, cara. Ele vai ser preso. Aí o juiz chegou e falou assim: cara, como a gente não tem prova, a gente não viu, aqui tem 2 papéis. E nesses 2 papéis, aqui está o juiz e aqui está o réu. E aí o juiz, junto com os amigos lá, falaram assim, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 2 papéis, e esses 2 papéis vai estar como acusado. E aí eu vou pedir para ele escolher um. Indiferente se ele escolher esse ou se ele escolher esse outro, a sentença dele é de morte, ele vai morrer. Ele não sabe o que está escrito no papel, aí ele pegou os 2 papéis como acusado e falou, cara, a gente, como não tem prova, a gente vai falar para você escolher. Você escolhe um dos 2 papéis aí. Tem um que está solto e tem um que está acusado. Aí o cara muito esperto falou assim, puta, mano, eu já sei que eles vão me colocar na cadeia. Ele pegou um papel e comeu. Quando ele comeu o papel, cara, aí os caras abriu o outro e falou, viu? Eu sou o oposto esse daí. Você, no começo da reunião, você falou que tinha um acusado e tinha um solto. Como eu comi o papel, que sobrou é o acusado. Então, significa que eu tô solto, porque é ao contrário do que você colocou. Quebrou os caras, entendeu, meu? Quebrou o cara.
Então, meu, essa é a malícia. Se eu pego uma mediana, um mínimo e máximo, ou pego a média, desvio padrão, eu quebro o jogo. Entendeu? Então, é quebrando a banca aqui com matemática simples. A missão era impossível. Não é? Porra, mano, já era. Mas o cara, com muita inteligência aí, virou esse jogo. A mesma coisa lá, o hospital que não tinha um resultado significativo, você pegou, opa, calma aí, vamos pegar o desvio padrão aqui. Aí você comparou a variabilidade, né? E aí você mudou o jogo. Quem vai falar que você não teve resultado? Né? Você tem prova, você mudou o jogo Com na página. certeza. É. Então, Emerson, esses toques aí, cara, que eu vou dando aí pra gente. Macetes. É. E aí, cara, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de coleta de dados, né? É muito simples eu chegar e falar assim, precisa coletar uma amostra. Tá. Mas aí tem que tomar muito cuidado, porque para coletar uma amostra, será que está todo mundo com o mesmo parâmetro? Fazendo a mesma coisa? Exemplo Nedox lá, que é esse indicador que avalia a superlotação. Se eu coletar um Nedox, será que eu estou considerando os acompanhantes? Será que eu falo assim, acompanhante, levanta a mão aí que eu preciso contar a quantidade de pacientes da variável A. Entendeu? Qual que é o método? Uma pessoa fala, levanta a mão aí os acompanhantes, a outra fala, não levanta. Se isso não está no método, vai ter divergência. E aí vai impactar muito o meu resultado aí. Se eu quero, porque assim, cada mexida no processo, ela é sensível, vai ter impacto no resultado. Se não teve, ou você coletou errado, ou você não fez nada. Então, é assim, eu coloquei aqui alguns parâmetros, um plano de medição. A medida de desempenho, né? O que você vai medir? Vai ser em minutos, vai ser em hora, vai ser em dias, vai ser o quê? E aí, qual que é o período? Vou coletar do dia 20 do 1 ao dia 20 do 2, pelo período da manhã. E aqui, a fonte, onde você vai coletar? Aqui é um tacho de pastelaria. Qual que vai ser o tamanho da amostra? 50. Quem vai fazer essa coleta? Alfredo. E aí, quando a gente chegar, a gente vai aprender a fazer essa análise. Será que há nível de concordância entre o Alfredo e o Emerson, quando eles coletam Nedox? Será que há nível de concordância? Cara, isso é bacana, que o hospital tem 2 turnos. Aí você faz o nível de concordância de manhã e o nível de concordância à tarde. Se for 100% o nível de concordância entre esses dois, há uma forte tendência que a galera tá manipulando os dados e colocando. Por quê, cara? De manhã, o pronto-socorro é um cenário, na tarde é outro, cara. Entendeu? O nível de concordância ser muito igual, tem boi na linha aí, cara. Né? Por que o Nedox a gente considera mediana? Porque a gente sabe que existe essa variabilidade gigante entre as 7 variáveis. Se o nível de concordância entre os coletadores está sendo igual da manhã e a da tarde, estão manipulando o dado. Beleza, então eu preciso saber quem é o responsável para ver se o nível de concordância entre os coletadores. Se for divergente, bacana. Então, agora o equipamento utilizado na coleta, um cronômetro, pastéis abertos, o que você vai fazer, como esses dados serão utilizados, isso aqui é um plano de medição. Bacana, né? Então, você deixou bem estruturado quem vai coletar, qual que é a quantidade, qual que é o período, onde ele vai coletar. Então, isso para qualquer indicador, né? Qualquer indicador precisa ter isso, além da ficha técnica, porque se eu chego lá na área, opa, calma aí, eu já sei, pessoal, tem que ir lá naquele período, naquele lugar, contar dessa forma, isso, aquilo, e eu vou aproveitar quando eu estou fazendo essa coleta e vou pegar outros dados, que é pastéis abertos, né, que eu fritei lá, ficou aberto. Então, imagina só, Emerson, se eu faço um plano de medição para 7 variáveis do Nedox, A, B, olha como fica organizado e estruturado.
Se eu recebo um diagnóstico assim, olha, cara, como foi coletado, foi ali, ele considerou aqueles pontos de cuidado, tal. Mano, aí sim, cara, é um trabalho bacana, né, meu? E aqui tem outro, ó. Lembra lá que eu falei das entradas lá, ó, X1, qualidade da triagem, forma de Sim. medição, checklist das atividades, onde, pronto-socorro, quem mede, departamento da qualidade, qual que é a frequência, em que sistema será gerenciado, Excel e Minitab. E aqui a segmentação, os motivos lá de incoerência. Então, ó, cara, cada variável lá, ó, eu estou medindo e tem um plano de medição, ó. Beleza? Boa. Tranquilo aí, Emerson? Tranquilo. Você mostrou essas apresentações. Tá na planilha aí? Tem alguma aba disso aí lá no material? Tem tudo lá. Bacana, Todo o bacana. Excel tá lá. E aí eu Estou vou... pensando em usar ele. Aí, só para a gente fechar a nossa aula de hoje, Hum, a gente vai aprender agora sobre o conceito de amostra e população. O que que é isso, cara? É o que a gente sofre bastante. Então é o seguinte... deixa eu fechar aqui. A missão, você tem uma missão, avaliar o nível de satisfação dos clientes, se eles estão satisfeitos com a qualidade do produto. Então, você tem 40 mil clientes. E aí, você fala assim, puta, Daniel, você é louco, cara, 40 mil clientes. Você quer que eu pergunte para todo mundo se o cara está satisfeito sim ou não? Ou se o paciente está, meu, é insano, né? Não tem como fazer isso. Então, vamos pegar uma amostra. Então, aqui é a população, ó, peguei algumas cabecinhas aqui, ó, para fazer isso. E aí, ó, a amostra. E aí, Emerson, olha que bacana, olha o que eu fiz. Eu peguei 100 de 40 mil, certo? E aí, 75% avaliaram como positivo. Aí eu cheguei. Cara, eu já vi isso, mano. Eu já vi isso, mas eu não culpo. O cara. Ó, aí eu peguei 100. 75% avaliaram positivo. Aí eu peguei assim, 0,75 vezes 40 mil, dá quanto? 30 mil. Aí eu falei para o meu chefe, 30 mil das pessoas avaliam positivo. Teve, ó, minha mina estava assistindo o Big Brother e a influenciadora digital lá fez uma conta assim. Ela chegou e falou assim, não, eu lá no meu trabalho lá, eu fiz uma pesquisa e 30% falaram que vai botar no paredão para fulano de tal. Então, você pega aí, meu, São Paulo, 2 milhões, multiplicado tal. Então, quem vai sair do paredão é fulano de tal. Esse é o erro. Então, ó, aí, ó, 75% de 40 mil dá 30 mil. Eu posso falar que essa amostra é representativa para essa população? Não, cara. Aí que tá. depende, né? Eu tenho que fazer o seguinte, quando eu pegar uma amostra, eu tenho que fazer o teste de normalidade. Se ela segue uma distribuição normal, cara, com 95% de certeza, eu posso considerar os dados da minha amostra para ser representativa da minha população. E se segue uma normal, Emerson, se segue uma normal, por exemplo, eu peguei lá a média de permanência, fiz o teste de normalidade, é 8 dias aqui, ó. É uma normal, depois eu vou explicar o Pivelo. É uma normal. Se é uma normal, o Pivelo maior que... Depois eu vou explicar esse número, você não vai esquecer mais. Se é uma normal, cara, se eu pegar um desvio padrão para cá e um desvio padrão para cá, ó, a média mais um desvio padrão, a média mais um desvio padrão, 68% da minha amostra vai estar aqui. Vamos supor que, vamos para arredondar a conta aqui, ser 10. Aí o desvio padrão é 1, certo?
Então, aqui é 11 e aqui é 9, certo? Um desvio padrão para cima e para baixo. Certo. 68,26% dos pacientes, se for 100 pacientes aqui, ó, quando é uma normal, com 95% de certeza, eu posso falar que 68 pacientes variam de 9 a 11. Com 95% de certeza, aí aqui é 8, né? E aqui vai ficar 12. De 100 pacientes, 95 pacientes estão entre 8 dias de permanência e 12 dias. De 100 pacientes, 99,73% estão entre 7 e 13 dias. Com 95% de certeza, e de 100 pacientes lá que eu pegar, 99 pacientes vão estar entre 7 e 13. Se segue uma normal, cara, com 95% de certeza, sem erro. Por isso que Gauss foi foda. Quando ele descobriu essa curva de probabilidade, meu, você pegou a média de permanência lá. É uma normal? Depois eu vou ensinar a fazer esse teste aqui. Que o Pivela é maior que 0,05. Por quê? Rapidinho. Tem a normal aqui, não tem, Emerson? Tem a média. Sempre tem uma... Quando eu estou trabalhando com nível de confiança de 95%, tem 5% de rejeição. Então, quando eu falo que é uma normal, significa se eu pegar qualquer paciente ao acaso, ele está caindo aqui dentro, que é maior que 5%. Né? Agora, se ficar abaixo de 5%, ele está caindo aqui. Ó. Aí não é uma normal. Entendeu? Quando é uma normal, cara, batata, cara, você pode confirmar nessas probabilidades aqui, ó, com 95% de certeza. Todo o processo, quando eu falo que ele está sob um controle estatístico de processo, ele segue uma normal. Ô, Dani, até aí, beleza. Agora, e a relação da quantidade? Que nem lá você falou que era 40 mil, certo? Ah, sim, vamos aí. Beleza. Aí é o seguinte, ó. Eu peguei lá, ó, aqui, ó. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter pegado esse 100 e ter feito um teste de normalidade. Se eu pego esse 100 e faço um teste de normalidade, falo assim, segue uma normal. Então, essa amostra que eu peguei é representativa para a população. Então, Dani, mas mesmo assim, agora vamos lá. Mas 100 dentro do universo de 40 mil, não existe uma especificação de percentual, quantos que tem que pegar? Não, não existe. Por exemplo, Existe. você pegou 100, se ele tivesse pegado aí 10, e aí? Existe. Essa é o quanto eu devo pegar, tudo vai ser influência do seu desvio padrão. Conforme maior o desvio padrão, maior vai ser a quantidade de amostra que você vai pegar. Quer ver, ó? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Ó, aqui, ó, o N igual 50. Ó, os dados estão um pouco distantes da normal, né? Agora, conforme eu vou aumentando o N, ó, e os dados vão se aproximando mais da normal. E aí tem outro exemplo aqui, ó, quer ver, ó? O desvio padrão, aqui, ó, o desvio padrão S, ó, é de 25. Olha quanto eu tenho que pegar, 329. Entendeu? Então, conforme você vai mudando o desvio padrão, puta, cara, para chegar numa normal, você vai ter que pegar a amostra pra caramba. Entendi. Tudo depende do desvio padrão, né? Tudo Quanto menor o desvio, menor aí, a amostragem. Aí, cara, só para a gente concluir, eu fiz uma planilha aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Eu fiz uma planilhinha aqui, cara. Ó, tamanho da amostra. Cheguei lá na recepção. Cara, não tem sistema, Daniel, fudeu. Aí eu pego 10 amostras. Falo aqui, ó, meu nível de confiança de 95%. Aí eu vou lá, peguei um paciente, 5, 4, 4, 5, peguei 10, deu uma média de 4,3, um desvio padrão de 1,34. Quanto eu tenho que pegar? 89. Por quê? Se eu
colocar aqui, ó, 89, a amostra, pegando da forma que está aqui, ela vai ser normal. Se ela Dani, aí, deixa eu entender, pela sua tabela aí, ele te joga ele já te joga o tamanho da amostra, né? Isso é mais já me fácil. joga o tamanho da amostra, e aí eu vou pegar esses entendi, cara. 89, e aí eu vou pegar a Boa. média. Quando eu pegar a média, com 95% de certeza, aí eu vou conhecer. Pô, porque você já parte do princípio que você já vai ter os dados lá. Se é 40 mil, não interessa, você já tem os dados lá. Você vai só jogar na tabela aí, você já vai saber qual é a quantidade da amostra. Perfeito. Porque assim, ó, o que eu vejo? Eu chego lá, coleto só 10 e considero esse tempo, não é uma normal, cara. Eu não posso determinar que só 10, meu, aí vai ficar enviesado. Se eu quero um dado correto para trabalhar com processos em cima dele, todo dado tem que ser. Quando eu falo que o dado é uma normal, ele está sob um controle estatístico de processo confiável. Se eu pego só 10 e falo, tem a variabilidade, mas vamos supor aqui, ó, Emerson, que tem 15. Olha, vai para 411. Não tem culpa, cara. Seu processo está variando para caramba. Se eu só pegar 10 aqui, meu, vai dar uma diferença do caramba. Entendeu? Dani, Então, opa. entendi, cara. Mas se você pegou essa amostragem de 10, se tiver o outlier muito fora, como é que fica? Ele vai aumentar a amostragem? Como é que Vai aumentar. Vai aumentar, porque... Mas nesse caso aí, se o outlier é muito fora, vale a pena tirar ele? Ou Não, como é que não. seria? Não, né? Você tem que deixar, porque Tem que se eu deixar, né, meu? peguei uma amostra de 10 e já vem o outlier, quem me garante que não Quem vai me vir garante mais? que... Perfeito. Então tem que Entendeu? deixar, né? Tem que deixar. Aí eu vou ter que coletar. Aí se o hospital reclamar, puta, Daniel, mano, insano. Aí você, beleza, pessoal, então vamos trabalhar com 90% de confiança. Aí vai cair um pouco, ó, caiu de 400 e pouco para 270. Isso, Puta, isso. trabalhei com 90% de confiança. Legal, né, meu? Não tá 95%. Aí aquela sua área de rejeição vai ser 10%. Aí para ser uma normal tem que ser maior que 10%. Quando eu fazer o teste de normalidade. Entendeu? Porque assim, se eu coloco 95%, quando eu pegar essa amostra aqui 411, mas aqui já vai seguir uma normal. Aqui, quando eu estou colocando aqui, nem precisa se preocupar, que eu já levei em consideração tudo isso. Aí, ó, só para recapitulando aqui, ó, 270, com 95% de certeza, depois que eu... aqui não tem. Eu vou ter que pegar esses 270 aqui. Esqueci. Aí eu vou ter que... 270, aí eu tiro a média, aí, meu, maravilha. Aí, esse é o dado correto. Entendeu? Boa. Então é isso aí, Emerson. Muito bom. Viu só, cara? O Seis Sigma é do caramba, né, meu? Aí, cara, é o seguinte, para vocês aí que vão ouvir a gravação, eu tô pensando em deixar essa aula uma vez só por semana, porque eu tô com algumas correrias aqui para entregar Eu acho e, melhor também. e o conteúdo é pesado. Se a gente... Você vê, ó, a gente brincou de na média, box plot, brincamos, vamos brincar agora com essa distribuição normal. Se já na quinta-feira a gente tiver aula de novo, ou seja, amanhã, vai dar um nó na cabeça de vocês. Então dá um tempo aí de pensar, refletir e mais tempo de vocês trabalharem no trabalho. E depois a aula é gravada também, né? E depois tem aula gravada, tem como refazer, rever. Beleza, meu nobre? Eu acho ótimo. Então fechou, meu amigão. Vou fechar.